Olá, nono ano, boa tarde. Começando a nossa aula de hoje, já fazendo a nossa correção de língua portuguesa, que foi tratado aí os recursos expressivos, se é na primeira pessoa ou não, né? Então, no caso, como você identificou que pelo cabeçalho, né, onde se lê que foi uma única pessoa, a aluna a ser realizadora desse projeto. Então, logicamente, usa-se a primeira pessoa singular. Essa é a resposta da A. A B, tem perguntando o uso da primeira pessoa singular, indica pessoalização ou impessoalização. Embora tenha sido escrita pela primeira pessoa, existe impessoalização, viu, pessoal, nesse texto. Pois apenas se registra os acontecimentos, ela não fala eu, né? Sem ter havido a exposição desse pronome pessoal. Por isso que a gente considera impessoalização. C. O relatório pode ser escrito na primeira pessoa do plural? Sim, não é? Como eu expliquei na aula anterior. Se for um grupo de alunos, tem que ser nós, ou seja, primeira pessoa do plural. 2. Há pouco adjetivo e locução adjetiva no texto, não é mesmo? A que você atribui esse fato? Então, repare que não há essa preocupação em relatar as ações. Em relatar apenas as ações e suas consequências, do que qualificar o substantivo. Então, ela não se preocupa em qualificar, e sim só relatar as ações. Nesse caso aqui, na B, localize 3 adjetivos. Então, e diga se são adjetivos subjuntivos, descritivos ou avaliativos. Pessoal, atençãozinha aí, viu? Nessa questão B da 2, que os 3 adjetivos encontrados foi epiteliais, eucariontes e fundamentais e principais. Aí tem mais de 3, né? Nesse caso aí, 1, 2, 3, tem 4. São objetivos e descritivos. Ou seja, não está dando qualidades epiteliais bons? Não. São objetivos e descritivos nesse caso. Por que foram utilizados adjetivos com essa função identificada? Porque, não há necessidade de avaliar os seres citados, mas sim de descrevê-lo e especificá-lo para que o leitor os conheça. Então, não é qualificar, e sim conhecer. Aí, na 3, tem dizendo que ela esfregou suavemente, né? Indica aí, suavemente, indica a finalidade de quê? Circunstância de modo, pessoal, circunstância de modo. Como foi que ela esfregou? Suavemente, o modo que ela esfregou. Teve muitas pessoas que erraram essa questão. Conserte, por favor. Mais importante de que errar é consertar o erro. Então, por que os advérbios são importantes em um relatório de experiência científica? Pessoal, principalmente por sua função, né? De indicar a maneira como devem ser realizados os procedimentos, certo? 4. Tem a palavra epiteliais. É uma linguagem cotidiana ou técnica? Técnica. Por quê? Porque não é uma palavra usada no nosso dia a dia, pessoal. Está ligada aí à área da ciência, da biologia, certo? Então, a B. O relatório foi utilizado em linguagem coloquial ou na norma padrão? Todo relatório foi utilizado uma linguagem de acordo com a norma padrão. É essa a exigência de um relatório, de um texto relatório. Não posso usar uma linguagem coloquial. Aquela coloquial é aquela que eu uso no dia a dia, sem preocupação de coerência, certo? Então, vamos para a aula de hoje. De português está na página 88 e 89. As questões são da 2 a 7. Digo já porque que não tem a 1. E vamos trabalhar aí os relatórios tudinho. O primeiro relatório é relatório de estágio. Pessoal, nós temos vários tipos de relatórios e vamos conhecer a característica de cada um. Galera, um relatório de estágio, ele é aquele tipo de texto que tem que ter informações sobre a atividade realizada ao longo do estágio, ou seja, na aula. Então, se um aluno está na escola, a professora está ensinando como é a mistura química de certos produtos, o que precisa
ocorrer, como é feita a Coca-Cola, que misturas, que produtos químicos há dentro da Coca-Cola. Então, isso aí é um relatório de estágio, certo? Depois é só registrar. Temos também um relatório de visitas. Esse relatório de visitas é exatamente um detalhamento do local visitado. Se você vai visitar um museu, você tem que trazer de lá aspecto positivo que você viu e negativos encontrados. Se não achou negativo, então só positivo. Se achou mais negativo do que positivo, então anota e traz anotada essas informações. Assim como você for fazer uma viagem em cidades, em países diferentes, você sempre tem que ter, você traz uma riqueza de informações desses países enorme, que gera aí um relatório de visita. Temos o relatório de vendas, esse aqui abrange as empresas. As empresas quer saber sobre a quantidade de produtos vendidos, pessoal, se houve aumento, se houve queda, certo? Da preferência dos consumidores, se é de mais um produto ou de outro. Para quê? Para investir. A investir num determinado produto. Então, o relatório de venda ele é muito importante. Claro que a empresa só vai investir naquele produto que a venda, a preferência do consumidor foi maior, né? O ganho foi maior. Então, é isso que o relatório de venda ele pesquisa. Também pesquisa projetos de que, pronto, hoje, ultimamente, o que é que nós temos? Qual é a venda maior que temos no momento, né? A venda maior é de remédio, devido à grande pandemia, medicamentos. Temos também uma venda grande que cresceu ultimamente de estudos através das redes sociais. Então, tem muitas pessoas que trabalham em escolas informáticas que estão vendendo atividades online, né? A aula online está sendo vendida, comercializada, cursos, vários cursos. Então, essa é a expectativa. O relatório de inspeção, pessoal, é aquela que o observador, que é chamado de relator, ele vai lá analisar a empresa como um todo. Se o produto está funcionando, se o equipamento está funcionando como deve, se o produto está sendo entregue ao consumidor com boa qualidade. Então, isso é chamado de relatório de inspeção. Então, corresponde a observar se o objeto analisado corresponde à expectativa do relator. Por exemplo, nós temos a fábrica conhecido nosso, que trabalha em fábrica de jeans lá em Fortaleza, não é? Bastante. Então, muitas pessoas trabalham na inspeção da peça. Que peça é? Exatamente do produto, que são as roupas, as mercadorias. Se há algum erro, se há alguma costura torta, se há a complementação de todos estão no mesmo lugar, o botão, a plaquinha, e se está tudo ok. Isso é um relatório de inspeção, para inspecionar se está ok o produto, para ser comercializado. Já pensou? Jogar no mercado um produto com defeito? Entendeu? A empresa vai ficar mal vista para os consumidores. Então, é isso o relatório de inspeção. Temos o relatório de sustentabilidade. Esse último é o mais importante. Esse último, ele abrange todas as outros relatórios anteriores. Ele abrange o relatório de inspeção, o de vendas, o de visitas, o de estágio e assim por diante. Por quê, pessoal? Esse relatório de sustentabilidade é um recurso que realiza atividades industriais ou agropecuárias planejadas de modo que evite o esgotamento ou degradação dos recursos naturais existentes no planeta. Então, ele vem desde o social, do econômico ao ambiental. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um produto retirado do mercado, essa empresa aqui, desse homenzinho aqui, produto de peça, está causando dano ao ambiente, poluindo o ambiente, então é responsabilidade
da sustentabilidade fazer essa inspeção, verificar se está causando mal ao ambiente, certo? Então, esse relatório de sustentabilidade, ele vai pesquisar a você, agricultor, que está aí botando sua broca e queimando a natureza, né? Nós temos o IBAMA que faz esse processo. Vai pesquisar a você, agropecuário, se está vacinando o seu gado contra as doenças prejudiciais. Então, aí vem a agropecuária em cima dessa fiscalização. Ele vem também a você, trabalhador do ramo doméstico, para saber se você está consumindo produtos de qualidade, né, que são colocados no mercado, se as empresas estão colocando produtos de qualidade no mercado para ser consumido. Então, por isso que eu digo que esse relatório de sustentabilidade, ele abrange todos os outros. Ele fiscaliza todas as outras empresas, pessoal. E é bom para quê? Por quê? Porque ele fiscaliza aí o meio ambiente, ele fiscaliza aí o lixo causado pelas empresas, pela população, se está poluindo o planeta, se está deixando o planeta com exatamente degradados, se existe aí um esgotamento dos nossos recursos, se os nossos oceanos estão limpos ou não. Então, ele tem a preocupação de manter tudo de maneira econômica e de maneira sustentável, certo? É isso a palavra. Então, entenderam aí, pessoal, o que é esses nossos trabalhos? Então, vocês irão fazer atividade relacionada ao nosso conteúdo na página 88 e 89. Na primeira, nós temos vários relatórios aí de secretário executivo, de engenheiro ambiental e de biólogo. E vão colocar aí o que é que eles fazem nessa questão 2, né? Te perguntando aí qual é a função desses profissionais. Elaborar o que, gente? O que nós acabamos de estudar. Elaborar relatórios. Muito bem. Elaborar relatórios, certo? Então, aí no outro, quem seriam os eleitores dos relatórios, né? Quem faz? Aqui, na qualidade da água, quem é o responsável? E o registro da análise de experimento, quem é o responsável? Aí vocês vão dizer tudo isso na questão 4. Informar decisões tomadas em reunião, quem é o responsável, certo? Então, vejamos aí alguns tipos de secretariados. Nessa questão 6 aí, é o que acabamos de estudar, que são os relatórios, tipo de relatórios de cada cargo, certo? E na questão 7 aí, vocês vão colocar qual é as informações, se é A, B, C ou D, eu só sei que tem 3, que é responsável, que faz parte do relatório de sustentabilidade, ok? Boa aula, tchau, tchau e até a próxima.